Hey guys, what up? Galera, se você aí já assistiu a primeira aula desse canal, que é a aula de Simple Presents, como é que utilizar, em que momentos eu vou utilizar o presente simples, como é que eu uso o do, does. E aí você pode ir para essa segunda aula, que é uma aula de prática do Simple Present, ok? Com diálogo. Então, se você ainda não assistiu, essas aulas aqui são complementares, então volta, vai assistir a primeira aula de Simple Present e depois retorna. So, para começar, a gente vai ver aqui um vocabulary, ok? Esse vocabulário está relacionado a breakfast, ao café da manhã. Então, tem muitas palavras aqui, não sei se você conhece todas elas, mas a gente vai ver uma a uma como pronunciá-las. E eu espero que vocês possam reproduzir essas palavras aí em casa, tá? Façam a prática junto comigo. Depois que eu falar cada uma dessas palavras, cada um dos vocabulários, se você quiser pausar o vídeo ou ir me acompanhando e falando depois de mim, é interessante, ok? Try it. Então vamos lá, para não demorar, sem mais delongas, a gente vai começar com chocolate quente. Então a gente tem hot chocolate. Hot chocolate. Ok? Hot chocolate. A gente tem um suco de laranja, orange juice. Orange juice. Orange juice. Que também a gente pode falar OJ. OJ. Que é até mais simples, mais rápido de falar. OJ. A gente tem ali uma tigela, né, de cereais. A gente tem ball of cereal, ball of cereal, ball of cereal. E agora, disparado, assim, você já deve ter visto em filme, série, é uma coisa assim que, gente, é impossível a gente não ver isso em algum momento. Ali, quando as crianças estão indo, por exemplo, tem um filme, o pai ou a mãe preparando ali a lancheira da criança, e eles estão preparando ali o lanchinho para levar ali para a escola, né? E eles estão passando ali aquela manteiga de amendoim, na verdade eu chamo de pasta de amendoim, né? E faz aquele sanduíche, né, de pasta de amendoim. A gente tem aqui o peanut butter sandwich. Peanut butter sandwich. Ok? Teacher, mas sandwich? Yes. Vocês não estão crazy. Tá correto. A gente não pronuncia essa letra D, ok? Então, a escrita, sandwich, ok? A gente tem o D ali, mas na hora de falar, a gente não reproduz esse D, é o que a gente chama de silent letter. Então, em inglês, se você perceber, tem muitas palavras em que alguma letra ali, ela não é pronunciada, é uma letra que a gente considera como silent, né? Muda, silenciosa. Então, a gente não pronuncia. E é o caso de sandwich, sandwich, ok? Vou dar outro exemplo aqui que não tem nada a ver com esse vocabulário de breakfast, mas era uma palavra que quando eu comecei a estudar inglês, há alguns anos atrás, para não falar aqui muitos anos, eu errei, gente. Confesso que aqui eu errei legal essa pronúncia. Eu falei. Como é que vocês falariam essa palavra aqui, ó? Essa palavra ilha em inglês. Como é que vocês falariam essa palavra? Pois é, eu, em muitos momentos, há anos atrás, eu falava Iceland, né? Eu pronunciava esse S, mas esse S ele não tem som, tá? Aqui nessa palavra ele é silencioso, ele é mudo. Ele é uma letra que eu não vou pronunciar. Então a gente vai falar island, island, island. Então é só um exemplo, só para vocês entenderem que existe um universo ali de palavras que tem alguma letra que é silenciosa, tá? Uma silent letter. Continuando aqui, a gente tem algo que é bem simples de fazer, né? Que a gente faz no café da manhã. Scrambled eggs. Scrambled eggs, né? Que ovos mexidos. E logo embaixo tem algo que é muito tradicionalzão, né? Do café da manhã ali, tradicional americano, que é as pancakes. 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 Ok? E essas panquecas aqui, elas estão assim todas trabalhadas, né, no strawberry, né, morango, e também tem a outra fichinha ali, o mirtilo. Se você não conhece mirtilo, eu coloquei uma imagem aqui do lado das pancakes, ok? E a gente fala mirtilo, a gente diz blueberry, blueberry, blueberry. E no plural, blueberries, ok? Acima ali do mirtilo, a gente tem fried eggs and bacon. Fried eggs and bacon. Outra coisa que é muito tradicional zona ali do café da manhã é ter esse bacon ali, né, com
com ovos fritos ali, fried eggs, ok? Fried eggs and bacon. Se você já fez toda essa prática, já reproduziu aí, já viu todos os vocabulários, esse é o momento da gente aplicar eles aqui no dialogue, no nosso diálogo, ok? Então, eu vou fazer inicialmente uma leitura de todo esse diálogo, ok? E depois vou analisar algumas coisas com vocês antes da gente praticar junto. Together, together. Okay? So, hey, Jenna, do you like fried eggs and bacon? Yes, I do, but I prefer scrambled eggs and pancakes. What do you usually have for breakfast? I usually have a peanut butter sandwich. You know, breakfast is the most important meal of the day. I know, but I don't usually have time to make a big breakfast. You can make an easy breakfast and not time consuming at all. I can help you. I'd love that. What do you feel like eating this morning? Blueberry pancakes, scrambled eggs, and some OJ. So let's make all of them. Ok? Então, foi uma leitura inicial. Agora eu vou ler um por um aqui e vou dar aqui uma passada com vocês para explicar algumas coisas em específico aqui, principalmente referente ao presente simples que a gente vê na primeira aula. Right? Então, a gente tem aqui. Hey, Jenna, do you like fried eggs and bacon? Então, você já percebeu que a gente tem uma pergunta direta. Do you like? Lembra lá na primeira aula que a gente viu, quando eu vou fazer uma pergunta direta é uma pergunta que você vai responder sim ou não. Yes or no. That's it. Então, eu começo com do para fazer a pergunta ou com o does. Depende do pronome que eu tenho. Nesse caso, o meu pronome é you, você. Então, eu vou perguntar do you? Do you like? Você gosta? Fried eggs and bacon. Yes, I do. Ok, respondi utilizando do. Yes, I do. But, agora aqui tem o but, que é o mais, porém, contudo, entretanto, todavia, é esse but. But I prefer, né, eu prefiro scrambled eggs and pancakes, né, ovos mexidos. What do you usually have for breakfast? Agora, pay attention. Mudou um pouco. Você percebeu que a minha pergunta não começou com do. Não é mais uma pergunta direta, do you. Você não vai responder yes, no. Não, eu quero uma resposta mais específica de você, mais elaborada. Então, eu comecei ali com what do you usually? What, né? O quê? Então, eu tenho usually. Eu não vou falar muito, me prolongar sobre usually, porque ele trata de um advérbio ali de frequência, ok? Por exemplo, acho que você já deve ter escutado always, que é o sempre, o never, nunca. A gente está falando ali de frequência, frequência com que eu faço ou não uma atividade. E aqui o usually, ele representa uma frequência. No caso, ele representa algo que eu costumo fazer, algo que eu faço habitualmente, que eu geralmente faço. Usually. E aí eu tenho what do you usually, o que você geralmente... Aí tem o have for breakfast. É o que você geralmente come no café da manhã ou toma no café da manhã, certo? Teacher, mas esse verbo have, ele não significa ter alguma coisa, possuir alguma coisa? Yeah, that's right. Sim, gente. O verbo have ali, ele significa, assim, ter, mas não nesse contexto, tá? Em alguns momentos, em contextos diferentes, esse verbo have, ele pode ter outros significados. Não precisa necessariamente ter uma tradução literal para isso. Mas o have, ele pode sim ter outros significados, dependendo do contexto. Nesse contexto, especificamente, ele não significa ter. Vou mostrar alguns momentos, alguns exemplos, tá? Em que o verbo have, ele não significa ter alguma coisa. Por exemplo, have a drink. Então, é de beber alguma coisa, né? Não, significa ter algo. Have breakfast, que a gente acabou de ver, né? O tomar o café da manhã. Have a meal, comer uma refeição. Comer uma refeição. Então, esses são alguns momentos em que ele não tem significado de ter, ok? Então, eu fiz a pergunta. Aqui, what do you usually have for breakfast? É o que você costuma, geralmente, né? Come ali no café da manhã. E aí eu já respondo com usually também, tá? Depois do meu pronome I,
Eu tenho usually, ok? Eu vou responder. Se na minha pergunta tem usually, na minha resposta também. I usually, então é o geralmente. I usually have a peanut butter sandwich. Então, eu geralmente como ali um sanduíche, né? De pasta de amendoim e tal. You know, breakfast is the most important meal of the day. Então, você sabe, né, que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Até porque é a primeira refeição do dia, certo? I know. Eu sei. But, novamente, tem um porém ali. But. Aí a gente tem uma frase negativa que a gente já estudou também como é que fazer as negativas no simple present. But I don't usually have time to make a big breakfast. Então, eu geralmente não tenho tempo, né, de fazer, to make a big breakfast, um café grande, mais elaborado e tal. You can make an easy breakfast, né? Você pode fazer um café da manhã ali fácil, easy, and not time consuming at all. E que não vai te demandar muito tempo de forma alguma. At all. I can help you, né? Eu posso te ajudar. Posso ajudar você. I'd love that, né? Eu iria amar isso, eu adoraria. What do you feel like eating this morning? Outra pergunta começando com what. Quero uma resposta específica ali. E antes de explicar melhor, gente, a gente tem ali uma expressãozinha que é o feel like. Feel like. Você já ouviu falar? Quando eu falo I feel like, é o que eu sinto vontade, o que eu tenho vontade de fazer naquele momento. Então, I feel like eating, por exemplo, eu tô com vontade de comer panquecas. Eu vou falar I feel like eating pancakes. Ok? Então ele perguntou o que que você gosta, o que que você tem vontade de comer, né, essa manhã. E a pessoa respondeu blueberry pancakes, né, que são as panquecas de mirtilo, scrambled eggs, and some OJ, que a gente já viu, que é outra forma de falar o suco de laranja, né? Orange juice, ou então posso falar OJ, ok? So let's make all of them. Então vamos fazer todos eles, ok? Então eu expliquei aqui rapidamente cada particularidade aqui do nosso dialogue com o simple present. E agora a gente vai fazer uma prática juntos, ok? Então, nesse momento, você aí vai ser a letter B, você vai ser a letra B, e eu vou ser a letter A, ok? Você a letra A. Então, eu vou começar a iniciar o diálogo aqui, vou fazer as perguntas, vou ir falando e você vai respondendo daí do outro lado, ok? Então, você é a letra B. Se você quiser, né, pausar aqui o vídeo, mas eu vou dar um tempinho quando eu falar as minhas frases ali, eu vou dar um tempinho, que é o tempinho que você tem aí para responder aí do outro lado. Então, eu vou ficar só imaginando, e aí do outro lado, você, né, tá fazendo essa prática comigo. Hey, Jenna, do you like fried eggs and bacon? What do you usually have for breakfast? You know, breakfast is the most important meal of the day. You can make an easy breakfast and not time consuming at all. I can help you. What do you feel like eating this morning? So let's make all of them. Ok? E aí, acompanhou, conseguiu fazer a prática? Agora a gente vai fazer uma inversion aqui, então vamos inverter os papéis. Você vai ser a letter A, ok? Você aí do outro lado vai começar esse diálogo, ok? Sendo a letra A e eu vou ser a letra B. Yes, I do. But I prefer scrambled eggs and pancakes. I usually have a peanut butter sandwich. I know, but I don't usually have time to make a big breakfast. I love that. Blueberry pancakes, scrambled eggs, and some OJ. Yay! Yay! Conseguiram fazer a prática?
Yes. Então, vocês podem repetir essa prática, fazer essa prática diversas vezes, escutar novamente quando eu fiz a leitura inicial. Preste atenção na entonação. O inglês é uma língua muito melódica. Tem muita entonação. Eu vou dar entonação a determinadas palavras que eu vou dar mais ênfase quando eu estiver falando, né? Vai ter esse ritmo. Então, é muito melódico. Tem que prestar atenção, fazer muito esse listening, né? Essa compreensão oral, para poder reproduzir o seu speaking, a sua fala da melhor forma possível, right? That's all for today, guys. Ok, isso é tudo que eu tinha aqui preparado para a gente fazer hoje. Espero ainda conseguir fazer muitas aulas para esse canal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta. Se tiver alguma dúvida também, comenta ou manda lá um comentário no meu Instagram, ok? So, see you next class.